pessoal, obrigada pela presença de vocês, a participação aqui no nosso podcast, que a gente vai analisar o SMA, o Software Mental Assessment da Marie Curie, que é aquela pesquisadora, né, que ganhou 2 prêmios Nobel, um de Física e um de Química. Foi a primeira mulher que conseguiu essa conquista e numa época muito difícil, né, aí meados ali da época da Primeira Guerra Mundial, quando era muito difícil uma mulher se dedicar à ciência e ainda por cima ser reconhecida pelas suas pesquisas, independente, né, de gênero e tudo. Sofreu muito por isso, mas foi adiante e conseguiu batalhar e ter seus resultados. E a gente analisou, aproveitando, né, o gancho aí do filme Radioactive, que está rolando na Netflix. It contains some exceptional science. My instinct is that there is another element. You think you found an undiscovered element? Science is changing, and the very people who are running science believe the world was flat. Leave my laboratory. If my science doesn't speak for itself, then you have gravely misunderstood it. I'm going to prove them wrong. We all thought that atoms were finite and stable. Well, some of them are not. I have called this radioactivity. Our discovery could cure cancer. Extraordinary. You changed the world. Our work's been nominated for the Nobel Prize. The commendation only mentions my name. You stole my brilliance. How dare you take their applause? This is bigger than both of us. I just wanted to do good science. There are those that say that radium is making them sick. The question can be raised whether mankind benefits from knowing the secrets of nature. I have been haunted my entire life trying to understand the impossible. This is my fight, and I will win it. Então eu estou aqui junto com a Anice, que é gestora de RH da Cotriguaçu, uma cooperativa aqui do sul do Brasil, que vai estar com a gente. Ela é uma das certificadas no Software Mental Assessment. E estou aqui também com o Raimundo, que é psicólogo e também consultor na Taion Consultoria, nosso parceiro aqui do Software Mental, também certificado no Software Mental Assessment. A gente vai pegar aí esse time aqui de certificados que sabe pra caramba, já está analisando um monte o conteúdo do software mental e vamos colocar isso em prática aqui analisando a Marie Curie. Bem-vindos então, vocês dois, obrigada pela presença. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre o Raimundo e sobre a Anice, fica até o final, eles se apresentam com mais detalhes lá no finalzinho para vocês saberem um pouquinho mais sobre eles, o trabalho que eles fazem e, de repente, eles podem te ajudar aí com alguma necessidade que você está precisando, para você que está assistindo a gente. Te agradeço o convite aí, Ana. Fantástico, assim, adorei assistir o filme, adorei o convite e eu acho que vai ser uma conversa bem produtiva, bem rica, né, e de muito conteúdo, realmente. Essa mulher é fascinante, a história dela, né? Eu também agradeço muito pelo convite, acho que vai ser interessante também, e digo a você que você falou que ela ganhou 2 prêmios Nobel da ciência, né, e física e química, e foi a segunda pessoa a ganhar, somente 2 pessoas até hoje ganharam 2 prêmios, né? E o outro que ganhou, eu esqueci o nome da pessoa, ele ganhou em outra área, ganhou da paz e ganhou de outra área. Então ela tem uma relevância para a época dela que é algo fantástico, né? Certamente vai ser uma conversa bem interessante aí. Ela, inclusive, foi eleita recentemente, no ano passado, em 2020, a mulher mais influente da história da humanidade. De uma lista de 100 mulheres, ela foi considerada a mais influente, a primeira, número 1 da lista. Então, é uma baita de uma pessoa, né? Uma baita de uma personalidade. Então, vamos lá, a gente começa aí, podemos fazer a análise a partir lá dos pilares do SMA? Então, eu estou aqui, a gente analisa o SMA, o Software Mental Assessment, tem 3 pilares, né? O pilar da capacidade de inovar, lidar com o diferente e ter relacionamentos positivos. O que vocês acham da gente começar pela capacidade de inovar? Esse, para mim, é um ponto
mais alto que eu acho que ela tinha, na verdade, para a época dela, porque a questão do funcionamento criativo, mediante tudo aquilo que ela viveu desde a infância, né? Perdeu a irmã, depois, em seguida, a mãe também faleceu. Então, havia uma possibilidade, havia um ambiente no qual não era muito propício para ela, mas assim mesmo ela conseguiu superar tudo isso, né? E trabalhar naquilo efetivamente do que ela acreditava, dessa inovação. E ela é uma mulher muito inteligente também, né? Ela é muito inteligente. Ganhou medalha de ouro na época já no curso do segundo grau, falando desses termos, né? Antes de ingressar na universidade. Então, acho que isso é um dos pontos mais positivos que ela traz, assim, dentro dos três pontos do pilar da mudança, né, do meu ponto de vista. Uhum. Eu vejo também, assim, dos 3 pilares, esse é o que ela, né, gabarita, digamos. A criatividade dela, a capacidade dela, diante principalmente da época, é incrível. Ela tem os pais, né, que foram professores, eu acho que também acabou contribuindo para ela ir para esse caminho e tudo, mas ela teve dificuldades, como, por exemplo, a formação dela, né, faculdades que não aceitavam mulheres, né, então, e naquela época tinha um preconceito, né, com relação a mulheres e tudo, e ela vencer tudo isso e conseguir inovar, percebe que hoje estamos aí anos depois e ainda não temos assim, né? Não, ela ainda é uma referência muito presente, né? É verdade. Nesse pilar aí da capacidade de inovar, a gente analisa alguns aspectos de habilidades socioemocionais, né? A gente avalia criatividade, autotransformação, autoestima, coragem. São as habilidades socioemocionais que estão aqui presentes nesse pilar. Eu acho que a gente pode falar bastante, né, sobre esses aspectos, né? Criatividade dela, o que a gente poderia falar sobre isso, né? Na verdade, é tudo muito interessante dela, né? Tanto a criatividade quanto a coragem me chamam muita atenção no caso dela. Eu ia falar, né? A coragem é algo assim que é até exagerado, né? E a criatividade também, né? Imagina, ela inovou aí, claro, em conjunto com o marido, mas né, é uma inovação e tanto, né? Então, me chamou a atenção também muito a criatividade e a coragem dela. Quando ela se posiciona com muita firmeza, né? Eu sou mais inteligente do que você, ela diz para o marido, né? Então, ela é muito segura dela, né? Fala mesmo, né? Fala mesmo. Um outro ponto que eu acho que ela tinha muito forte é a questão da autoestima. Mesmo sabendo que ela teve um momento difícil, né? Quando teve que ir para o interior, na casa dos tios, enfim. Mas a autoestima dela deve ter dado para ela efetivamente toda essa coragem, ajudou nesse contexto, né? De coragem que ela apresentava, e ela tinha muita convicção do que ela sabia, do que efetivamente ela podia fazer. Então, eu diria que assim, dentro do minha análise, eu acho que a autoestima é um dos pontos fundamentais desse pilar dela, para todos os outros que vieram, como criatividade e coragem, né? E a capacidade de autotransformação, porque ela encontrou situações muito desafiadoras para ela, e, obviamente, pela época na qual ela estava vivendo, né? Até a decisão de trabalhar numa casa como governanta para poder sustentar a irmã e por aí vai. Então, eu acho que tem um aspecto... Eu estou fazendo isso, né? Eu não sou isso, eu estou fazendo isso, eu sei do meu potencial, né? Eu sei que posso mais, mas eu tenho que passar por esse tipo de situação para poder olhar o futuro com um pouco mais de clareza, e aí tem a questão da autotransformação. Então, para mim, a autoestima é um dos aspectos importantíssimos dela, que ela traz para mim de forma muito forte. Né? Tem uma coisa que me chamou a atenção também na história dela. No filme não aparece tanto, mas a gente leu aqui alguns materiais que falam um pouquinho isso. A família dela, ela é polonesa, né? Ela era polonesa. A família dela vivia ali, os pais e tal. E a Rússia, ela tinha invadido a Polônia nessa época. E os pais eram combativos em relação a essa ocupação russa.
E por isso eles não tinham, o pai não conseguia, apesar de também ser um cientista, também ser letrado e tudo, ele não conseguia trabalhos no nível de capacidade que ele tinha de entrega. Então ele aceitava trabalhos mais, né, subempregos, e tinha que até alugar a casa dele, cômodos da casa dele, para poder complementar a renda da família, né? Mas os pais eram muito combativos em relação a esse momento político, né, que estava sendo vivido ali na Polônia. E ela viveu isso, ela cresceu nesse meio, ela cresceu vendo as pessoas terem posicionamento, terem criticidade, terem firmeza em relação às suas posições, e isso certamente compôs, né, a autoestima, a capacidade de se transformar, a capacidade de ser crítica, que é uma questão importante da criatividade, olhar para as coisas e não aceitar simplesmente, é querer saber, querer entender, querer saber por quê, querer transformar essa realidade. É bem interessante, né, pensar nessa linha aí. Isso tudo que você comenta, né, contribui muito para a resiliência dela passar todas as dificuldades que ela passa na vida e seguir, e ela não se importa com as críticas, com as barreiras, né? Acho que ela se desenvolveu de uma forma tão, desde pequena, né, enfrentando grandes desafios, que aquilo para ela desenvolveu uma coragem absurda, né? Eu até queria pegar esse ponto que você está falando, ó, que quando a gente fala aqui da capacidade de inovar, tem ali os parâmetros que a gente analisa, né? Então tem a originalidade aplicada, que é o quanto que ela consegue, daquilo que ela experimenta e vive, o quanto que ela consegue absorver das experimentações e tornar tirar coisas novas daquelas situações, daquela vida, daquele momento. Tem o posicionamento criativo, que é conseguir pensar uma ideia e assumir essa ideia e posicionar essa ideia para o mundo, né? E tem a inventividade prática, que tá legal, eu tive uma ideia, pensei uma coisa legal, uma coisa diferente, uma coisa inovadora, e vou até o fim. E vou até implementar ela até o final, né? Que é a soma da criatividade com a coragem. Que isso eu acho fantástico realmente nela, né? Que ela não só via coisas diferentes que chamaram a atenção dela, e eu acho super interessante isso, né? Ela descobriu um elemento que não era visível, né? Ela tinha que cavucar numa coisa que não era visível a olho nu, né? Ela só desconfiava daquilo ali. Então, não, e procuraram um e acharam dois, né? Isso. E dá atenção, né? Você fala, mas o que tem isso? Muita gente só vê aquilo ali e fala, deve ter sido um erro, não é nada demais. Não, espírito científico de investigação e de manter, né? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Criatividade é a flor da pele mesmo. E a principalmente coragem até o final. O posicionamento criativo, né? A confiança na própria criatividade, né? Na própria percepção dela, né? E eles tinham uma situação muito difícil, né? Não tinham grana, não tinham direito laboratório com estrutura, não tinham apoio e foram assim mesmo. Esse arcabouço de pensamento, daquilo que ela se forma, no ambiente que ela viveu, né, junto ao pai, o pai tendo uma defesa com relação à Polônia, mas foi penalizado por isso, porque ele era um professor de matemática, um cientista, tinha uma certa formação. E aquilo que ela trouxe com ela como um aprendizado, mas certamente ela tinha alguma coisa maior, né, que fez com que ela efetivamente visse além, né? E aí eu coloco muita questão da inteligência dela, do ambiente no qual ela viveu, somado efetivamente àquilo que ela acreditava. E os aspectos que ela traz consigo, como, por exemplo, a questão da autotransformação, da criatividade, da autoestima para todo esse resultado. Então, eu acho interessante, por isso que é muito rico a questão do software mental, porque ele nos dá a oportunidade de ver diversos parâmetros, né? Uhum. E olhar aqueles parâmetros, efetivamente eu posso melhorá-los. E uma coisa interessante, né? Eu posso enxergar, ter consciência sobre eles. Onde são os pontos que eu preciso trabalhar, né? Quais são os pontos que eu preciso olhar com um pouco de cuidado? E aí eu começar a olhar isso com um pouco de outras perspectivas. É isso que é legal no ser humano, isso que é legal quando você tem alguma coisa que possa ajudá-lo, né, a fazer ter uma ideia
Ela não tinha, certamente, nenhum tipo de ferramenta que a ajudasse nesse sentido, né? Mas ela tinha uma capacidade impressionante de fazer leituras. E ela, com essas leituras, ela foi à frente, né? E tem um negócio que a gente olha, né, no resultado geral do SMA, que vê se a pessoa ela tem uma mentalidade mais autotransformadora ou uma mentalidade mais, por exemplo, mais ligada a manter assim o status social, o status quo, a condição dela atual, né? Então ela claramente tinha uma mentalidade mais autotransformadora e que uma das consequências disso é o nível de abundância final que ela tem, provavelmente no teste dela dá uma nota muito boa, e isso está associado ao nível de impacto que a pessoa pode causar no ambiente externo, né? Quanto maior o nível de abundância da mentalidade da pessoa, maior o impacto que ela causa na sua realidade, né? Na realidade social, e no caso dela, causou um incrível impacto para nós todos, né? Na humanidade como um todo, né? Eu quero depois pegar um gancho aí com algumas coisas que o Raimundo falou. Acho que nos próximos pilares a gente vai ter umas... Que esse pilar da capacidade de inovar, ela meio que gabarita, né? Vocês concordam comigo? Que ela tira, tipo... Sim. Dá nota praticamente máxima para ela em tudo, né? Aqui. O nível de abundância dela, certamente, é fantástico. Deve ser muito grande, né? Muito alto. Muito bom. Mas nos outros pilares aqui talvez tenha alguns elementos, né? Porque tem a ver também com as relações interpessoais, né? Como ela se relaciona com as pessoas. E o próprio filme mostra um pouco isso. E o jeito meio turrão dela, né? Que eu acho que pode ter a ver com essa questão combativa ali na família. Uma coisa que até eu acho assim, interessante da gente olhar, se a gente não soubesse que estávamos falando de Marie Curie, né? A gente podia pensar assim, poxa, a gente hoje comemora e acha o máximo sabendo do sucesso que já aconteceu, né? Olhando de retrovisor, você olha e fala, nossa, que incrível. Mas se você não soubesse de todo esse sucesso, né, ou não tivesse essa notícia, e olhasse a história dela, você poderia pensar, nossa, mas que perrengue, né? Como é que a pessoa consegue fazer alguma coisa num ambiente desse, numa dificuldade dessa? Ela estudou tardiamente só, teve que, né, trabalhar como governanta em casa de outras famílias para poder sustentar a própria irmã, saiu meio que fugida da Polônia, né, meio refugiada, era vítima de preconceito na França e foi por um bom tempo, o filme mostra isso ainda, né, mesmo premiada, ela ainda foi vítima de preconceito, não só por ser mulher, mas também por ser polonesa. Então tem uma série de coisas assim que você olha e fala, nossa, é muito perrengue, e muita gente que passa por muito menos que isso, às vezes está tendo muita dificuldade, né? De superação e de fazer as coisas acontecer. Quer dizer, com toda essa justificativa, às vezes a pessoa poderia falar, também, né? Não deu, mas também, né? Olha só tudo que aconteceu comigo. E no caso dela, não, né? Ela pegou tudo isso e tornou potência, né? Tornou realização, né? Eu digo que tornou coragem, por isso que a coragem dela é tão grande, assim, porque ela pegou tudo isso e impulsionou ali numa coragem de não dar atenção para o que está pelo caminho, né? Ela chega a ser agressiva até, né? Impulsiva demais, e por isso que ela acaba tendo alguns conflitos aí em relacionamento, porque ela pega aquilo e vai com tudo mesmo, vai para cima. Então, eu acho que ela transformou toda essa dificuldade, alguns transformam em desculpa, ela transformou em coragem, parte para cima mesmo, né? E bora fazer, né? Um ponto interessante se está colocando, que vocês colocaram, assim, seria outras mulheres que foram brilhantes, assim, que tiveram dentro da sua área de ciência também o seu brilhantismo, né? Eu diria assim, uma artista, Clodomir Clodot, por exemplo, que era a parceira do Rodin, né? Fala-se que até hoje que a história é ela que efetivamente trazia as grandes obras dele. Mas aí tem o contexto dela no sentido de auto-transformar, né? Assim, eram personalidades, eu diria, não sei se eram iguais, mas eram inteligentes, tinham dentro da sua capacidade, mas a Clodomir Clodot teve um fim meio trágico. Ela acabou em um hospício, porque ela tinha, enfim, uma série de sofrimentos que ela tinha passado.
Mas aí vem a questão da autotransformação, Ana, que aí você pode, assim, essa possibilidade de mudar as coisas, né? De autotransformar as coisas, né? Junto com assim, a coragem e a autoestima, que isso é muito forte para que eu leve à frente esse nível de abundância que eu tenho, mas eu preciso ter essa capacidade de autotransformar, mediante aquilo que eu tenho de dificuldade, que eu enfrento. Não é? Muito então, legal. esse é um ponto interessante a se pensar, porque nós podemos ver outras mulheres colocando no aspecto feminino para a época, que Claudine Clodot viveu no mesmo período dela, e que viveram outras situações, né? Por uma questão diversa, inclusive por ser mulher também. E ele era o cara, era o artista conhecido, ela, na verdade, dava toda a técnica, né? Daquelas grandes esculturas que ele fazia, ela que efetivamente trazia isso. Né? É Era interessante. muito brilhante, ela era brilhante no que fazia. Dá para fazer um paralelo até do tipo de relação de casal ali, né? Porque Sim. o Pierre Curie com a Marie eram assim, uma parceria mesmo, e eles não estavam tentando, nenhum nem outro tentando obscurecer, né? Era de igual para igual, né? Pelo que parece, né? A história e tudo. E pelo menos é o que é relatado, né? O que está registrado aí. E, inclusive, fizeram escola, né? Porque aí depois a filha dela com quem ela se casou também pesquisaram juntos, inclusive viraram nobelistas também, né? Ganharam o nome, é verdade. Muito legal, né? E essa outra história, né, da Camille Clodot com o Rodin. Rodin. Filme, inclusive, vou colocar aqui também para o pessoal ver. Completamente diferente, né? Uma história mais assim de dominação, e até a própria relação entre os dois era um pouco abusiva ali, né? Também na relação entre como casal, né? Também. Então aí você vê como o resultado também dá completamente outra coisa, né? Pessoas talentosas que no fim das contas têm resultados finais muito diferentes, né? Na convivência, né? Entre eles. Isso tem a ver com capacidade de ter relacionamentos positivos. Vamos para esse pilar agora? Bora! Capacidade de ter relacionamentos positivos. É o próximo pilar aí para a gente analisar. Aqui os parâmetros que a gente analisa, né, são a aprendizagem grupal, capacidade então de aprender junto com as outras pessoas, a convivência sadia e a interação empática. Aqui, de novo, as características socioemocionais analisadas são confiança, autonomia, autoestima e autotransformação aqui estão presentes também, mais uma vez. O que a gente pode falar aí sobre a questão da capacidade de ter relacionamentos positivos da Marie Curie? Para mim, me chama a atenção a interação empática, né? Que daí já não tanto quanto a capacidade de inovar, né? O pilar aqui eu começo a ver que talvez a pontuação dela não fosse tão extraordinária assim. Né? Na interação empática, eu concordo que a interação empática é autonomia mais confiança. Confiança ela super tem nela mesma, né? Com certeza. E a questão da autonomia, o que vocês acham? Autonomia como a capacidade de lidar com as próprias normas e deixar que os outros trabalhem também com as próprias normas, né? Como é que vocês acham que fica aí essa questão para ela, para a interação empática? Ela tem, eu acho que a impulsividade dela, os posicionamentos duros, né, e rígidos, e a posição, né, dela eu acho que é no mais menos, não tanto no mais, né? Então isso acaba invalidando as outras pessoas, né? E a interação empática é a capacidade de estabelecer relações com empatias e pautados no discernimento. Então essa questão da empatia, do olhar um pouquinho para o outro, eu acho que ali ela peca um pouco. Ela era meio bruta, assim, né? Direto ao ponto, né? Um pouco blunt demais, né? Assim, exagerava um pouco. Então, nesse aspecto aí tinha uma oportunidade de melhoria, né? Ela causou um grande impacto de mudança e tal. Com certeza, apesar disso, foi um negócio fora de série, sem dúvida. Mas, possivelmente, aí é que está o aspecto que a gente analisa dentro do SMA também.
possivelmente ela sofreu muito com isso também, né? Talvez isso não interferisse nos resultados finais, né, que ela obtinha, mas nas relações isso causava problemas para ela, né, no dia a dia. Um pouquinho o filme mostra isso e Ela talvez até ela pessoalmente isso, sofresse. ela comenta isso no filme, né? Que ela perdeu a mãe muito cedo e não sei o quê, e que ela era egoísta mesmo, ela sempre foi, então ela declara isso no filme, né? Daí até o marido fala que ela não é egoísta, mas ela é individualista, né? Mas Uhum. tá aí, Verdade. Esse é um ponto interessante, porque isso pode, obviamente, ter uma influência do que ela viveu, né? Assim como aquilo que ela achou, né? A dificuldade de galgar alguma coisa e o esforço que ela tinha que fazer, obviamente, para atingir aquilo que ela queria. Eu estou colocando agora um aspecto, né, que me veio à mente, né? Desse aprendizado, né? De estar com um esforço muito grande, sabendo que a dificuldade por ser mulher, né? E ela estava aqui, como se firmando ali, puxa, é isso mesmo, né? Eu sou assim, mereço, né? Uhum. Todo aquilo que tá vindo. Então eu vejo também um pouco dessa influência do meio, né? Trazendo um pouco dela esse comportamento aí também. Uhum. É como se tivesse que ficar uma bandeira, né? Então, eu tenho que marcar um território aqui, porque senão também não me deixam fazer as coisas. Então, a pessoa fica meio Isso. embrutecida também por causa desse contexto, né? Então, dá para dar uns descontos, né, também aí nessa situação. Embora, sem dúvida, causou sofrimento, causou dificuldades, né? A gente vê até no filme, mostra isso, algumas dificuldades de relacionamento que ela tinha com o pessoal lá na faculdade, né, no trabalho dela. Então, é tipo assim, ela não tinha muito tato para conversa. Então, sobrava para o outro ter o tato que faltava, né? Senão a coisa não avançava. isso até dá para a gente relacionar com as crenças limitantes, né, Ana? Também, né, de que é melhor não confiar nas pessoas, né, de que se eu confiar eu posso perder algo, né, ou melhor confiar em mim mesmo, né, uma questão assim mais de crença limitante mesmo em função disso que a gente conhece, né, as crenças estão aí vinculadas, né, com infância, com toda uma questão de criação em que a gente viu, né, estudou na história dela que foi uma infância difícil e que provavelmente ela criou esses mecanismos de defesa, né, de que ela teria que se manter por ela mesma e que ela teria que lutar contra o mundo e era isso e Isso, gerou a personalidade dela aí. isso. Personalidade forte, complexa. Então aí a gente vê na convivência sadia, por exemplo, que é a composição da confiança com a autoestima. Acho que aqui tem elementos, né? Porque ela tinha convivência muito sadia com o esposo também, por exemplo, né? E com os filhos, me parece. Então, os mais próximos, acho que conseguiam ultrapassar essa camada inicial de defesa e havia porque, veja, né? Para você ter uma convivência de igual para igual, né? No caso ali, numa relação marido e mulher, e de parceria, né? Que eles tinham, exige uns posicionamentos bem diferentes para a época, né? Para o que acontecia na época. Então, por trás dessa camada inicial aí de barreira, quando a pessoa conseguia passar essa camada, havia um contexto ali de entendimento e tudo mais. Isso eu acho que é interessante porque, às vezes, a pessoa tem uma rede de apoio próxima, né? Íntima, que dá sustentação emocional para ela, isso já equilibra esse aspecto dos relacionamentos positivos. E aí, com isso, ela consegue entregar toda a potência que ela tem, né? Na criatividade, na coragem e outros elementos, né? Esse é interessante, Ana, você falar sobre isso, como isso é importante. Eu vou aproveitar agora para fazer um gancho para outros aspectos. Qualquer indivíduo, dentro do contexto de ambiente de trabalho, isso é importantíssimo para ele se sentir, digamos, seguro para arriscar e seguro para tentar, né? A partir que ele tem esse suporte. Que ele sente que ele tem um suporte de quem quer que seja da equipe, do gestor dele, para tentar isso. Então, certamente, eu estou fazendo um paralelo, não sei nem se está, né? Mas ela tinha certamente ali uma parceria de aprendizado muito forte com o marido, né?
havia uma troca muito grande ali entre os dois. E era uma base para ela, ao mesmo tempo, de confiança também, porque ali tinha confiança, tinha troca, né? Uma situação de mesmo familiar, mas ela se sentia muito protegida, entre aspas, né? Ela se sentia segura. A palavra talvez seja essa nesse sentido. Né? Isso faz sentido, eu vejo dessa forma também, Raimundo, a questão dela passar da barreira da desconfiança, né? Ela entra num ambiente mais seguro com a família, né? Então ela já não vê mais aquilo como uma ameaça, como algo que pode prejudicá-la, né? Não, aqui eu estou segura, então aqui eu posso ter um relacionamento sadio, aqui é confiável, né? O nível de conexão que ela tinha com o marido é interessante. Chegou ao ponto dela escrever a biografia dele, né? Ela é autora de uma biografia sobre a vida dele. Muito interessante, né? Fiquei curiosa para ler essa biografia até. Podemos ir para o próximo, então, o pilar capacidade de lidar com o diferente. O que a gente pode analisar aqui? Olha, os parâmetros são posicionamento assertivo, visão multicultural e modelo decisório. As habilidades socioemocionais aqui são coragem, autonomia, autotransformação e autoestima, que a gente analisa nesse pilar. O que a gente pode falar aí sobre a capacidade de lidar com o diferente da Marie Curie? Olha, o fato dela partir para ajudar a irmã e ser, né, com toda a capacidade que ela tinha, né, tudo aquilo que ela já tinha conquistado na escola, ter trabalhado como governanta, né, para ajudar e fazer um acordo, entre aspas, com a irmã, sabia que aquilo... eu acho que ela trouxe um pouco também disso, até do próprio pai, né, também como modelo, mas isso certamente ela trouxe e acabou adquirindo isso. Isso é fantástico, né, essa capacidade dela de ver o diferente. Né? Não, isso aqui não é definitivo. Eu vou fazer isso, mas isso aqui não é para sempre. E certamente era diferente mesmo, né? Muito diferente. Né? E tem uma coisa... Fala nisso, fala você primeiro, depois eu falo. Não, eu assim, o que me chamou a atenção nesse pilar é o posicionamento assertivo. É que, mais uma vez, eu vejo a coragem em excesso, né? A coragem que é tão necessária para ela, é tão positiva até, mas no excesso, né? Qualquer competência nossa, no excesso, ela é ruim, né? E o posicionamento assertivo é a capacidade de expressar as ideias com sinceridade, respeitando, né, a ideia dos outros, né, o posicionamento dos outros. E ela não tem muito disso, assim, não. Ela manda dela e não quer nem ouvir o do outro, né? Tanto é que ela tem problemas ali no início, na universidade, ali onde ela trabalha e tal. Ela depende daquilo, ela precisa, mas ela não baixa a cabeça e isso acaba, então, interferindo nesse posicionamento assertivo, né? Mas eu vejo muita coragem interferindo aí nesse posicionamento assertivo, né? É demais, é muita energia. Então, não é uma questão de diminuir a coragem continua aí firme, mas dá uma melhorada na questão da autoestima, que é o outro elemento, né, do parâmetro de posicionamento assertivo, é a composição de autoestima com coragem. Então, é uma autoestima mais sadia, né, ela não ficar tão defensiva, né, para poder conversar de boa, né? Ela pode até se posicionar e tal, mas não precisava ser, né, pelo menos como no filme mostra, não precisava ser agressiva, né, E a questão da autoestima, Ana, até, né, justificando um pouco, né, mas o ambiente onde ela está inserido, a questão da figura feminina ser tão taxado, a autoestima acabou sendo realmente reprimida, né? E em comparação aí com a coragem, que é o parâmetro aí avaliado, acaba que dá uma... Fica muita distância, digamos assim, né, entre a coragem e a autoestima. Verdade. Tem uma coisa dessa área que eu queria comentar, da capacidade de lidar com o diferente, que ela comenta em alguns escritos, e também no filme mostra um pouquinho, que ela gostaria de ser vista como um cientista.
tratada simplesmente como um ser humano que é cientista, e não assim, uma mulher que é cientista em comparação a um homem que é cientista. Então, o fato de ser mulher ou homem, ela ficava angustiada com esse negócio. Não, eu estou falando aqui de uma ideia, analisa a ideia, analisa a pesquisa que está aqui, né? Não importa se foi um homem ou se foi uma mulher que fez. Então, isso é um posicionamento interessante também, né? Uma análise interessante para se olhar, do ponto de vista da capacidade de lidar com o diferente, que não importa, na verdade é isso, né? Não importa de onde está vindo, importa o fato de que está trazendo uma coisa interessante, está sendo dito algo interessante, está sendo estudado uma coisa interessante, não importa a nacionalidade, gênero, não é esse o aspecto, né, que está em jogo ali. Então, pelo que ela viveu também, me parece que ela também procurava aplicar aquilo que ela gostaria de ter recebido, né? Essa isenção, né, na hora de tratar do tema científico, né, que ela estava abordando. Em relação aos aspectos científicos, não tenho notícia, não tenho informação sobre outros elementos, né, outras variáveis da vida dela não aparecem. Não sei se vocês viram alguma coisa aí nessa linha. Ela questiona isso quando ela vai na França, na verdade, que o pessoal não dá a ela queria ser tratada efetivamente como uma cientista, né? Independentemente de ser mulher ou homem, ela falou, que ela não conseguiu fazer isso. Né? Uhum. A França teve um período que negou a entrada dela dentro de um conselho lá, né? Ela iria participar de nobres e cientistas por lá. Então, eu vejo muito essa luta, assim, pelo que eu entendi, essa luta dela de olhar isso de uma maneira totalmente diferenciada para a época. Olha, para com isso, né? Não tem essa diferença homem e mulher. Nós somos todos, né, capazes de fazer qualquer coisa. Então, me vejam como uma pessoa que produz alguma coisa que traz valor para a sociedade. E isso ela não conseguiu, efetivamente. Ainda não conseguiu trazer aquilo como, apesar, inclusive, de já ter um prêmio Nobel, inclusive, não? Uhum. Na época. Mesmo assim, né? Foi. Mesmo assim. Eu lembro até uma cena lá sobre o raio-x, né, que ela levava para o campo de batalha, né, para evitar as amputações desnecessárias lá dos combatentes, dos feridos. Eu acho que aí também tem um negócio muito interessante dessa questão de capacidade de lidar com o diferente, porque na época tinha uma coisa muito forte das diferenças sociais, né, que posição social que a pessoa ocupava, né? Então o soldado era quase que não era gente, né? Uma coisa terrível isso, né? Quase que não se dava valor como ser humano. E ela, né, por insistência da filha, pelo que aparece no filme ali também, né? Ela acabou indo por insistência e também por uma necessidade de superação de trauma, que ela tinha dificuldade ali de estar num ambiente hospitalar e tudo mais. Mas ela, mesmo assim, vai lá e ela enxerga a nobreza da causa, independente das pessoas, não importa para quem é. São pessoas de outro nível social ou de outra condição social que eu estou. Não é isso que está em questão. O que está em questão é ajudar pessoas. Tem pessoas precisando de receber essa ajuda, né? Então, eu acho bem interessante esse elemento também do saber lidar com o diferente, né? do acolher o diferente. Quando a gente olha isso hoje, aqui no nosso contexto social hoje, pode parecer que não faz muito sentido. Mas, na época, os distanciamentos sociais eram muito grandes, né? Lá na época da Primeira Guerra Mundial. E ela conseguir fazer isso e lutar por isso e brigar para que conseguir o dinheiro que ela quase não conseguiu, né? Ela teve que apelar para conseguir esse dinheiro para fazer isso. Foi uma coisa muito interessante também, como uma forma dela exercer, né, essa capacidade de lidar com o diferente, com certeza. Mas foi a filha que chamou a atenção dela para isso, né? Sim. Aí eu vejo um pouco da interação empática dela, né? Ela não... De novo. Não Alguém precisa dar uma sopradinha para lembrar, né? Que a conexão exatamente. com o mundo chamou a atenção, e daí quando aquilo virou uma causa, né?
aquilo tinha um objetivo maior envolvido, aí ela comprou, aí ela foi. Eu achei incrível que ela negociou os prêmios dela, enfim, né? Ela buscou uma maneira de conseguir o dinheiro, né, para iniciar esse trabalho. Então, assim, é de um valor aí, de um reconhecimento também bem interessante para a história dela. Não só bastasse, né, todo o contexto aí dos próprios elementos químicos, enfim, que ela descobriu, mas toda essa causa aí que vem depois, né, e que é de uma grandeza gigante, né? Fiquei curiosa de saber um pouco da Irene Curie também, porque foi ela, né, que correu atrás. Ela meio que fazia o anteparo social, né, da mãe, assim, ela fazia a interface. Já que a mãe era meio quase que autista, né, tinha hora ali que dava essa sensação, né, Raimundo, de uma coisa meio antissocial até, né? E a filha fazia um pouco dessa intermediação, né, a Irene. Também teve uma descoberta, né? A Irene descobriu a radioatividade artificial, né? Isso. Então, é curioso realmente para conhecer um pouco da história da filha, né? E do genro, né? Isso. Tem uma passagem na vida dela, quando ela estava, se não me engano, trabalhando em uma casa de família, conheceu um rapaz e parece que houve uma tentativa dela se casar e o pai vetou isso, né? Por ele ser muito pobre. Então, aquilo, né, corrobora aquilo que você falou dessa distinção de quem é a família no qual você está casando. Assim, né, lá no final, né, mais à frente, eu diria que ela ir para a guerra, lidar com soldado, enfim, fazer o tratamento de soldados que eram, na época, quase ninguém, né? Eu diria que tem um pouco da autotransformação também, né? Porque ela, apesar da filha ter colaborado muito com ela, mas ela também tem o lado dela nesse sentido. Porque ela foi criada com esse pensamento, né? Sem dúvida. E ela teve que ultrapassar lá as barreiras dela, né? Os traumas. E assim, se a pessoa não assume, né? Como a Anice falou, se ela não compra a causa, ela não ia dar conta de fazer um negócio daquele ali. Ela comprou para valer, né? Em profundidade. Você vê como é interessante a personalidade dela, né? A hora que ela assume, sai de baixo, né? É para acontecer, não interessa, vai acontecer. Muito interessante. Gente, então a gente pode dizer que Marie Curie nota o quê no SMA? Nota? Olha, não dá para... É muito alta, eu não vou nem arriscar dizer, mas realmente ela é brilhante em muitos aspectos, né? Com pequenas observações aí, né? Legal. Que foram colocadas aqui entre nós. Eu acho que é de 8,5, 9 para cima. Eu ia falar um 9 ponto alguma coisa, porque, cara, ela é fantástica, né? Fantástica. E eu acho bacana a questão do critério, do impacto que causa na sociedade, é bem importante. Fala muito a favor de uma nota de 9 para cima mesmo, né, para ela. E um saldo absurdo de bom, né, de positivo para tudo que ela causou a partir do que ela realizou, né, como personalidade, não só com as descobertas que fez, mas também com as coisas que ela ajudou, né, em outros elementos aí. Diz que ela, quando ela começou aliás, o valor dos prêmios, né, que ela recebia, ela não usava para ela distribuía entre pessoas que estavam precisando. Isso. Colegas, estudantes, né? Estudantes que estavam precisando de dinheiro. É interessante isso. Ela apoiava também. Então, uma pessoa fantástica que causou impactos de várias maneiras, né, na vida das pessoas. Muito bem. Então, ótimo. Olha, você aí que está assistindo a gente, quer saber também como é que você sairia no SMA? Dá uma olhadinha lá, entra no nosso site e faz o teste, vê como é que sai, como é que você fica, como é que ficam as suas notas na capacidade de inovar, capacidade de lidar diferente e capacidade de ter relacionamentos positivos. E dá uma conversada com a gente, ver como é que você pode se desenvolver, dependendo do que você descobrir aí nos seus resultados. Raimundo, obrigada pela sua participação. Nice, muito bom. Obrigado por estar aqui com a gente, aí, participando de mais um podcast de análise do Software Mental Assessment de uma personalidade. E em breve voltamos.
eu sou a Anice, eu trabalho na Cotriguaçu, né? É uma cooperativa do oeste do Paraná. Tenho mais de 20 anos de experiência em gestão de pessoas, em RH, e atualmente eu faço a gestão da área de gestão de pessoas e também administrativa dessa unidade. E o SMA até veio para mim a partir de um projeto que nós temos, aí um programa de desenvolvimento de lideranças, do qual eu estou à frente, né? Estou coordenando esse projeto aí para a Cotriguaçu. E o software mental vai fazer aí a primeira etapa de mapeamento para depois, então, a gente entrar no conteúdo e explorar um pouquinho mais aí o mindset das nossas lideranças, né? Eu sou Raimundo Ramos, historicamente eu vivi uma carreira executiva até 2015, depois eu parti para uma carreira solo, eu sou psicólogo, com pós-graduação, tenho formação em gerenciamento de projetos, tenho uma formação na metodologia ágil, no qual eu estou trabalhando bastante também hoje. Aliás, o SMA também ajuda bastante nisso, em termos de mindset, pensamento, né? Pensamento ágil, tem muita coisa que pode ser explorado com isso. Sou consultor, sou professor também na FIA. Eu sou mentor, trabalho com mentoria também de maneira individual pela minha empresa, pela Fundação Dom Cabral, mentor de executivos, e trabalho com desenvolvimento de equipes, de líderes em diversas organizações no Brasil hoje, e sou parceiro também do SMA.